Olá, Cláudia, tudo bem? Sérgio Nagel falando. Eu fiz uma proposta para você, conforme você tinha me solicitado, é, abrangendo uma continuação do trabalho para os meses de outubro, novembro e dezembro. Mas eu não queria só mandar a proposta para você, eu preferi também, além do PDF que você vai receber, fazer esse vídeo explicando um pouquinho mais. Então eu coloquei aqui um mapa mental e aí eu vou apresentar para você o mapa mental explicando para que você tenha uma quantidade maior de informação. Então vamos lá, vamos para o mapa mental. Então aqui, ó, pro mês de outubro, como você havia falado, nós vamos trabalhar a questão do valor, dos valores, né? A questão dos valores. E eu fiz um estudo, né? A palavra do valor, crença, valores e tal. E aí, no sentido ético, isso reflete o grau de importância de alguma coisa. Toda vez que você fala em valor, na linguagem filosófica, isso reflete um grau de importância de alguma coisa, né? Ou de que baliza uma ação humana. Então, o objetivo é determinar quais são. O objetivo de termos valores é justamente qual o caminho melhor que eu devo tomar, porque a vida não tem um gabarito, né? Então, nós precisamos estabelecer valores para colocar parâmetros nisso. E é exatamente isso aí que eu pretendo trabalhar, né? Quer dizer, o que é um valor? Para que ele funciona? O que as pessoas fazem com o valor? Como é que eles entendem valor? Por que a empresa precisa de um valor? E o que esses valores têm a ver com a própria pessoa? Porque se o participante, né, o colaborador, não entender o que valor significa, não basta só dizer o que é, mas ele tem que entender o que é e para que ele serve. E aí nós vamos trabalhar. Eu vou querer trabalhar esses valores, deixar de ser apenas um banner preso na parede, né? E passar a ter realmente o valor que o valor tem, que é para tomar decisões. Então, vamos voltar bastante aos pontos que nós já conversamos, né? Como é que eu uso a informação, o que significa informação, se eu estou usando ou não informação, e a informação que agora nós vamos trabalhar é o valor. Então, esse é o ponto que eu quero apresentar para você, né, no mês de outubro. Aqui, já no mês de novembro, como eu falei para você, na minha opinião e o que eu pude observar, em geral, o nível de autoestima do grupo é baixo, né? As pessoas sentem medo, reagem muito à figura de autoridade, né? Apesar de eu ter percebido claramente que o grupo é bastante amistoso entre si, há um nível interessante de respeito, e eu não sei até que profundidade, mas na hora do trabalho ainda continua muito aquela frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu nos meus estudos, eu percebo que existem duas coisas que interferem muito na produtividade da pessoa e, consequentemente, da empresa: a coragem e o medo. E ambos são fruto da autoestima. Porque o medo é uma história que a mente conta para o corpo, dizendo: ó, melhor não arrisca nisso não, né? Em 99% das vezes, esse medo não tem razão de ser. E esse medo aparece toda vez que a pessoa tem autoestima baixa. Assim, o medo fala para a autoestima baixa da pessoa: melhor não arrisca. Mas, para a pessoa ter coragem de negar o medo ou colocar o medo na posição que ele precisa estar, é importante também que ele tenha autoestima elevada. Porque a coragem é o confronto do medo. Porque o medo é um sentimento, é uma coisa que a pessoa sente.
Mas a coragem eu falei, o medo é um sentimento e a coragem é um pensamento, é coisas que você pensa. Então, quando eu sinto medo, eu tenho que ter coragem para dizer para o medo, não tem por que eu ter medo de fazer isso, eu dou conta, eu sou capaz. E nos depoimentos e durante todos os nossos 4 encontros, o que eu pude perceber é que virava, mexia, o que aparecia no grupo era o medo ou falta de coragem. Quer dizer, o medo imperando mais, né? E aí entra a dependência, que nós vimos como é que funciona, né? Se a minha autoestima é baixa, entra a dependência. E aí sobrecarrega a liderança, porque nem sempre a liderança está muito disposta a dar o colo que a autoestima baixa do colaborador demanda. Então, o que nós vamos fazer? É entender essa relação da autoestima com o medo e a coragem. Nós vamos trabalhar a autoestima como base para confrontar o medo, né, e não permitir que aconteça a dependência e as pessoas assumam a autonomia que precisa, porque um grupo pequeno, as pessoas precisam assumir a autonomia. Se ela tem medo, né, se a autoestima é baixa, ela tem medo, ela não vai assumir a autonomia que nós precisamos, né? Então eu quero capacitar as pessoas a verem, né, e enxergar a sua autoestima, elevar essa autoestima, conversar sobre essa autoestima e fortalecer essa autoestima, não só para o benefício das pessoas, mas principalmente, e esse é o nosso caso, é por isso que nós estamos reunidos, para fortificar a empresa, através da possibilidade das pessoas deixarem de ter medo, aumentarem o nível de coragem para poder assumir a autonomia que a empresa precisa muito que isso aconteça, né? E isso tudo vai ao encontro de tudo que nós conversamos nos encontros passados. Quer dizer, nada que nós vamos discutir hoje não está ligado. Então nós vamos estar sempre fazendo referência ao passado. Para dezembro, eu tenho uma proposta, assim. As pessoas são muito condicionadas a entender que feedback é coisa que chefe dá para funcionário, né? Então, quando no modo Tough Talk eu dizia o grupo está fugindo das suas tarefas, isso soava como um feedback, porque era a figura de autoridade orientando, né? Então, mas feedback não é só isso. Isso foi uma forma comercial de fazer com que as pessoas usassem a informação. Feedback nada mais é do que informação que o mundo passa para as pessoas. Então, tudo que acontece é um feedback. Por quê? Porque você faz alguma coisa, tem um resultado, esse resultado, se você prestar atenção, se você tiver sensibilidade, se você tiver sutileza, você vai conseguir perceber que aquele resultado tem a ver com a próxima ação, ou para que você ratifique aquela ação, ou para que você modifique a ação, né? Então, o que nós vimos no jogo das argolas. O feedback nada mais é do que a continuação do jogo das argolas, agora um pouquinho mais prático para algumas pessoas. Mas é isso que eu quero trabalhar. O feedback não como o que eu digo para você, o que você diz para mim. Não, o mundo está dizendo coisa, o mundo está passando feedback o tempo todo. Então, o objetivo é justamente capacitar as pessoas a, mais uma vez, pegarem a informação e tomarem decisões baseadas em informação e não em achismo, não em suposições, mas em dados e fatos, e não em sentimentos e opiniões, porque o medo é um sentimento, né? Agora, se eu aprendo a ouvir o mundo, as relações, os resultados, eu vou ter um feedback útil, não aquele que eu fico esperando alguém dizer. E aí volta para o problema da autonomia, né? Se eu fico esperando alguém dizer para mim, olha, não faz isso porque está errado, né? Eu estou de novo entrando em dependência. E o que eu estou buscando, em função de tudo que você me falou, aumentar o nível de autonomia, porque um grupo pequeno precisa de autonomia
Mas não é uma autonomia irresponsável, é uma autonomia que entende a informação, tira proveito da informação e toma decisões positivas que vão ajudar, porque senão também fica uma coisa do chutômetro, né? Me deram autonomia, então eu posso fazer o que eu quiser, mas também não leio a informação, então o que eu faço? Faço jogadas erradas, eu estou perdendo na jogada e eu atraso mais o passo. Nós vamos trabalhar em sintonia com o jogo das argolas. Então, basicamente é isso que eu queria te explicar, que você entendesse mais qual é o meu ponto de vista. Nitidamente nós não vamos trabalhar em cima de fórmulas já padronizadas. Eu quero fugir dessas fórmulas e, como você pode ter percebido, né? Feedback não é feedback. Feedback é retorno da informação. Aqui no autoestima, autoestima não é só como eu me sinto, se eu sou feliz, não, é ferramenta para buscar autonomia, para destruir medos inconsequentes, inconsistentes, sempre usando a informação, para eu ter força para usar a informação e assumir a autonomia. Tendo autonomia, a minha autoestima alta, eu tenho integração das pessoas e dos processos, né? E o outro que eu quero que você veja é valor. O valor, eu não vou só explicar o que está escrito no banner, né? Essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Isso para eles entra pelo ouvido e sai por outro. O que significa valor? Onde é que eu uso valor? Quando que eu estou usando valor na minha vida pessoal? Nós vamos fugir muito dos estereótipos. Não tem fórmula, né? Eu busco ir nos meandros da coisa para que a coisa funcione com maior valor, sempre preservando os nossos 4 encontros que nós tivemos. Tudo bem? Então, era isso, Cláudio, que eu queria passar para você, um pouquinho mais explicado. Estou mandando não só o vídeo, como também o PDF, e aí você marca as datas para que eu possa começar a fazer o material, deixar tudo disponível, porque outubro já está batendo as portas e esse assunto valores vai ser muito denso, né? Vai ser muito importante, vai abrir com chave de ouro esses 3 módulos que nós vamos fazer, tá bom? Forte abraço para você, né? Tudo de bom, espero te ver em breve, tá bem?